بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas de fiqh, de jurisprudência, aulas baseadas num livro que é ensinado aos estudantes iniciantes na Universidade Islâmica da Al-Madina. É um livro básico no qual o autor mencionou unicamente os pontos básicos da jurisprudência e na aula anterior terminámos o livro da purificação. Terminámos Kitab At-Tahara. Terminamos Kitab At-Tahara e hoje vamos iniciar Kitab As-Salah. Hoje vamos iniciar um novo livro que é o livro da oração. Como mencionámos nas primeiras aulas nas quais fizemos uma breve introdução à jurisprudência, dissemos que os livros de fiqh, os livros de jurisprudência, são divididos em livros. Isto é, no interior de um livro encontramos vários livros. Isto é, temos um livro de fiqh, Kitabun fil fiqh, e depois no interior temos Kitab At-Tahara, Kitab As-Salah, Kitab Az-Zakah, Kitab As-Sawm, Kitab Al-Hajj, etc. Temos um livro que é um livro de jurisprudência, e no interior desse livro de jurisprudência temos o primeiro livro que é o livro da purificação, depois temos o livro da oração, o livro da esmola, o livro do jejum, o livro da peregrinação, etc. E no interior de cada um desses livros temos capítulos. E no interior desses capítulos podemos encontrar subcapítulos. Então, como vimos nas aulas anteriores, nas quais falámos do primeiro livro, que é o livro da purificação, vimos que no interior desse livro da purificação tínhamos vários capítulos e às vezes até tínhamos subcapítulos. Então, terminámos o livro da purificação, Kitab At-Tahara, e hoje vamos iniciar Kitab As-Salah. E, como disse, é um livro muito básico. O autor mencionou unicamente pontos básicos e, bi'idhnillah, esperamos ter a oportunidade e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de nos apoiar e de nos permitir de poder estudar outros livros que sejam um pouco mais detalhados, nos quais possamos acrescentar e adquirir mais conhecimento acerca da jurisprudência. Digo isto porque alguns podem dizer, mas não estudamos alguns capítulos que são muito importantes. Entre eles podemos mencionar, por exemplo, Al-Ghusl. Podemos mencionar, por exemplo, Kitab
al-Ghusl, ou, melhor dizendo, não é Kitab al-Ghusl, mas Bab al-Ghusl, o capítulo da al-Ghusl, que é o banho ritual, a purificação ritual, ou podemos dizer também as grandes abluções. O autor não mencionou esse capítulo, esse Bab, e também podemos mencionar um outro capítulo muito importante, mas que não foi mencionado pelo autor, que é Bab at-Tayammum. Bab at-Tayammum, que são as abluções secas, se podemos dizer, se podemos traduzir desta forma, as abluções secas. Então, visto que o autor não falou deste ponto, bi'idhnillah, e que não falou destes capítulos, iremos, bi'idhnillah, e noutros livros que sejam um pouco mais detalhados, bi'idhnillah, no futuro, poder aprofundar o nosso conhecimento e ler e estudar esses capítulos noutros livros, bi'idhnillahi ta'ala. Então, depois desta breve introdução, iniciamos aquilo que o autor disse. Então, o autor disse, Kitab as-Salah, o livro da oração. Depois disse, Ta'rif as-Salah, a definição do termo as-Salah. A definição do termo as-Salah. Geralmente, os sábios, logo que iniciam um livro, dão a definição daquilo que vão ensinar. Vimos anteriormente o livro da purificação, então o autor começou por dar a definição da purificação. Então, aqui, da mesma forma, começou o livro da oração e iniciou por a definição. Então, o autor disse, o termo as-Salah, logo que é generalizado, tem vários significados. O autor nos diz que o termo as-Salah, logo que é generalizado, logo que é mencionado de maneira geral, tem vários significados. Por exemplo, e são os exemplos que o autor nos disse, pode ter o sentido de ad-du'a, que é a invocação, e também pode ter o sentido de al-istighfar, que é o pedido de perdão. Como foi mencionado no versículo número 103 de Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, e ora por eles, veramente a tua oração é um alívio para eles. Ora por eles, veramente a tua oração é um alívio para eles. Pode também ter o sentido de al-maghfira, o sentido do perdão, e da rahma, da misericórdia, como foi mencionado no versículo número 56 de Surat Al-Ahzab. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo, veramente Allah e os seus anjos oram pelo profeta. Ó vós que creram, orem por ele e dirijam-lhe as vossas saudações. A Salah, o termo Salah, também pode ter como sentido Buyut al-Ibadah, os locais de oração. Os locais de oração, como foi mencionado no versículo número 40 de Surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo, se Allah não impulsionasse as pessoas umas pelas outras, os ermitérios seriam demolidos, como as igrejas, as sinagogas e as mesquitas, onde o nome de Allah
é frequentemente invocado. Depois o autor diz que outros sentidos do termo as-salah são mencionados no Alcorão e também nos ahadith, nas narrações proféticas, logo que o termo as-salah é generalizado. Então, o termo as-salah pode ser encontrado de maneira geral, que seja no Alcorão, mas que seja também na Sunnah, na tradição profética. De maneira geral, pode ter vários sentidos. Mencionámos aqui alguns deles, que foram os que o autor mencionou, mas há outros sentidos que podemos encontrar nos textos sagrados. Agora o autor vai nos mencionar o sentido ou a definição de as-salah istilahan. Istilahan, que é na legislação. Na legislação. O que foi mencionado anterior podemos dizer que é no ponto de vista linguístico. Mas aqui vamos falar do ponto de vista da legislação. Em relação à legislação, istilahan. Então a definição de as-salah, da oração na legislação, como diz o autor, أما الصلاة في اصطلاح الفقهاء فهي عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. O autor diz que a salah, a oração, é uma adoração. É uma adoração que contém palavras e ações específicas. A oração, a salah, na legislação, istilahan, é uma adoração. Em primeiro lugar, é uma adoração que contém palavras e ações específicas. Se inicia com o takbir, o início da oração é o takbir, Allahu Akbar, e se conclui com o taslim. O fim da oração é o taslim. É o facto de dizer Assalamu alaikum wa rahmatullah ao lado direito e Assalamu alaikum wa rahmatullah do lado esquerdo. Então esta é a definição dos sábios do fiqh, del fuqaha, em relação à definição de as-salah, da oração. É uma adoração que contém palavras e ações específicas, que se inicia com o takbir e que se conclui com o taslim. Depois o autor diz manzilatu salah, o grau da oração. O grau da oração. E diz, a oração no Islão tem um grau muito elevado. A oração no Islão tem um grau muito elevado e muito importante, pois ela é a coluna da religião. Pois a oração é a coluna da religião, que não se mantém senão através dela. Como foi mencionado no hadith seguinte. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: a cabeça do assunto, a cabeça da religião
e o assunto é a religião, a cabeça da religião é o Islão. E o Islão é o testemunho de fé. O sentido do Islão, como disseram os sábios neste hadith, é o testemunho de fé. Isto é o primeiro pilar do Islão. E a sua coluna é a oração. E o seu topo é o combate no caminho de Allah. A cabeça da religião é o testemunho de fé. A sua coluna é a oração e o seu topo é o combate no caminho de Allah. Este hadith foi relatado por At-Tirmidhi, An-Nasa'i e Ibn Majah e foi autenticado por Al-Albani. Então temos aqui a prova de que a oração, a salah, é a coluna da religião. Depois o autor diz, e a oração foi a primeira obrigação que nos foi ordenada depois dos testemunhos de fé, dos 2 testemunhos de fé. E esta ordem, esta obrigação, foi dada por Allah Jalla wa Ala e assumida pelo seu mensageiro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na noite da ascensão noturna. E isto diretamente, sem intermediário. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou de maneira direta, sem intermediário, ao seu mensageiro sallallahu alayhi wa sallam de estabelecer a oração. E isto ocorreu durante a ascensão noturna. E isto ocorreu durante a ascensão noturna. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao seu mensageiro sallallahu alayhi wa sallam de estabelecer a oração durante a ascensão noturna e ordenou-lhe esta adoração de maneira direta, sem intermediário. Pois, como todos sabemos, o intermediário entre Allah subhanahu wa ta'ala e os seus mensageiros é o anjo Jibril, Gabriel, que tem como responsabilidade de transmitir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem como trabalho de transmitir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala aos mensageiros. E os mensageiros a transmitem à sua comunidade. Isto é, aos homens, à humanidade. Então, todas as outras obrigações foram reveladas, desceram da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua ordem, mas pelo intermediário de Jibril, alayhi salam, do anjo Gabriel, que as transmitiu ao mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que depois as transmitiu aos seus companheiros, à sua comunidade. Então a oração foi transmitida de maneira direta, sem intermediários, sem o intermediário de Jibril alayhi salam. Depois o autor diz, e derivado à grandeza da oração, a sua importância e derivado à grandeza da oração, à sua importância e ao seu grau elevado em relação às outras adorações, a oração se destacou, se desmarcou
de todas as outras adorações. E isto por várias razões. Então o autor aqui nos diz que a oração, derivada à sua grandeza, derivada à sua importância, ao seu grau elevado, em relação às outras adorações, se destacou das outras adorações, e isto por várias razões. Podemos dizer que a primeira delas foi a que mencionámos agora, que foi ordenada. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou esta adoração durante a ascensão noturna e o fez diretamente sem intermediário. Depois o autor menciona as razões e disse, a primeira é que foi legislado para ela, para a oração, an-nida, al-adhan. Então, para fazer a oração, é legislado de fazer al-adhan, a chamada à oração, como foi estipulado no Alcorão e na Sunnah. A segunda razão mencionada pelo autor é que a obrigação é que é obrigatório de se purificar para estabelecer a oração. A obrigação da purificação para estabelecer a oração. Isto é, para podermos fazer a oração, temos de nos purificar anteriormente. A terceira razão mencionada pelo autor é que ela é obrigatória em todas as situações. A obrigação da oração é em todas as situações. É obrigatório de estabelecer a oração em todas as situações. Ela é obrigatória em todas as situações. Isto é obrigatório de estabelecer a oração para o residente como para o viajador. Em caso de segurança, como em caso de insegurança. Até mesmo em caso de doença. A pessoa é obrigada a estabelecer a oração. Exceção feita àquele cuja doença o fez perder o juízo. Lhe fez perder o juízo, o intelecto. Então o autor nos diz aqui que a oração não pode ser abandonada em qualquer que seja a situação. A pessoa tem a obrigação de orar em qualquer que seja a situação. Que seja logo que é residente, logo que está a viajar, logo que está em segurança ou em insegurança, logo que está doente. Esta pessoa, o muçulmano, deve orar, deve estabelecer a oração em todas as situações da sua vida. Em qualquer que seja a situação, não pode abandonar a oração. Obviamente, a pessoa vai orar consoante a sua capacidade, como vai ser visto nas próximas aulas, bi'idhnillah. Pois o residente não ora da mesma forma que o viajador, aquele que está a viajar. Também a oração em relação àquele que está com medo, em estado de insegurança, que é a oração do medo, Salatul Khawf. E também iremos ver a oração de Al-Marid em relação àquele que está doente. Aquele que está doente não ora da mesma forma que aquele que está bem de saúde. A pessoa ora consoante a sua capacidade, como será visto em próximas aulas, bi'idhnillah, mas a pessoa não deve e não lhe é permitido de abandonar a oração em qualquer que seja a situação. A pessoa tem de orar até morrer, até falecer. A única exceção feita é logo que a pessoa perde o juízo, perde o seu intelecto, como por exemplo aquele que está em estado de coma. A pessoa que fica doente ao ponto de ficar em estado de coma, perde o seu intelecto, então esta pessoa, neste caso, não pode, obviamente, fazer a oração. Mas enquanto tiver o seu juízo, o seu intelecto, os seus sentidos, a pessoa tem de orar em todas as situações. Depois o autor diz
Hukmu as-salah. Hukmu as-salah. O veredito da oração. O veredito da oração. O autor diz: a oração é uma obrigação individual para cada muçulmano puber que é dotado de razão, que é dotado de intelecto. A oração é uma obrigação individual. Quer dizer que cada indivíduo tem a obrigação de estabelecer a oração. A oração é uma obrigação individual para cada muçulmano. E a condição é que este muçulmano seja puber. Puber quer dizer que esteja na idade da puberdade e que seja dotado de razão, de intelecto. Que seja dotado de intelecto. Então, podemos tirar daqui que a oração não é obrigatória para as crianças e também não é obrigatória para aquele que é louco, aquele que perdeu a razão, perdeu o intelecto. E o autor diz que a evidência, a prova daquilo que disse, que é que a oração é uma obrigação individual para cada muçulmano, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat al-Baqarah, versículo número 110. Versículo número 110, يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. E também na Surat al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do primeiro versículo, que é o versículo número 110 da Surat al-Baqarah: estabeleçam a salah, estabeleçam a oração e deem a zakah, a esmola obrigatória. Então temos aqui a prova da obrigação de estabelecer a salah, a oração, e também de dar a zakah, a esmola obrigatória. A segunda prova mencionada pelo autor é o versículo número 5 de Surat al-Bayyinah. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido deste versículo: e não lhes foi ordenado senão de adorar Allah, sendo sinceros, de um culto exclusivo, sendo monoteístas, e de estabelecer a oração e de dar a zakah. De estabelecer a oração e de dar a zakah, a esmola obrigatória. E o autor diz que, e outros versículos foram mencionados no Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala, em vários outros versículos, nos dá a ordem de estabelecer a salah, de estabelecer a oração. Quanto às evidências na Sunnah, quanto às provas da Sunnah, também são várias, também são imensas, acerca da obrigação de estabelecer a oração. E entre elas, o autor mencionou um hadith que foi narrado por Ibn Umar radiyallahu anhuma, أنه قال، أي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. Então, neste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: o Islão foi erguido sobre 5, isto é, sobre 5 pilares. O Islão foi erguido sobre 5. O testemunho que não há nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, e que Muhammad é o mensageiro de Allah, de estabelecer a salah, a oração,
de dar a zakah, a esmola obrigatória, de efetuar al-hajj, a peregrinação, e de jejuar o mês de Ramadã e de fazer a Sawm Ramadã. Então, neste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informa da obrigação destes 5 pilares do Islão, e o primeiro deles que é o testemunho de fé, e os outros que são o primeiro deles que é o que nos diz respeito nesta aula, que é a obrigação de estabelecer a oração, de estabelecer a salah. E o autor diz e outros textos sagrados que nos demonstram a obrigação de estabelecer a oração, como dissemos, que seja no Alcorão, mas também na Sunna, são imensos, e termina por dizer que os sábios da comunidade estão unânimes. Há unanimidade. Estão unânimos. Há unanimidade dos sábios da comunidade quanto ao facto que a oração é um pilar do Islão, e que, aliás, é o pilar mais importante do Islão, depois dos 2 testemunhos de fé. Ficamos por aqui e, bi'idhnillah, iremos continuar na próxima aula. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.